podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O cancro do pulmão é a principal causa de morte por cancro a nível mundial. Globalmente, para todos os tipos de cancro do pulmão, há uma taxa de sobrevivência aos 5 anos de cerca de 20%. Já veremos se estes números estão corretos e atuais. Em Portugal é também a doença oncológica com a maior mortalidade. Estima-se que seja responsável por cerca de 4.000 mortes por ano e o número de novos casos continua a aumentar. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. O cancro do pulmão é uma doença muitas vezes diagnosticada em fase já avançada por ser silenciosa ou com poucos sintomas na fase inicial, o que dificulta a sua detecção. É por isso que a identificação de lesões suspeitas, especialmente nos fumadores e nas pessoas com outros fatores de risco, é essencial para melhorar o prognóstico da doença. Como fazer isto? Precisamente promovendo o rastreio desta doença oncológica, como já se faz para tantas outras, como o cancro da mama ou do cancro coloretal. Olá, Dr. Nuno. Bem-vindo ao podcast Obrigado. Hospital da Luz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nuno Cortesão, vou já apresentá-lo. Especialista em pneumologia e medicina intensiva no Hospital da Luz Rábida, é o responsável pela criação do programa de rastreio e acompanhamento do cancro do pulmão no Hospital da Luz. É essencial que o rastreio desta patologia seja mesmo generalizado? Sim, é essencial. Os números que apontou, independentemente de dizer se estão muito corretos ou não, o que mais importa, assustam e não retiram a liderança do cancro de pulmão enquanto a neoplasia que mais mata, que maior incidência de mortalidade tem. E, portanto, esta coisa do rastreio é um santo grau, em relação ao qual durante décadas fomos tentando encontrar a melhor ferramenta e o melhor método para poder rastreá-lo, e neste momento temo-lo à nossa disposição e, portanto, não é possível passar ao lado uma evidência tão forte em relação a um método que permite identificar precocemente o cancro de pulmão. Portanto, é uma boa forma de tentarmos modificar um bocadinho o curso natural da doença. Nós sabemos que, e estamos sempre a ouvir dizer que seja qual for a patologia oncológica, o ideal mesmo é a detecção precoce. E, portanto, no cancro do pulmão não era isso que acontecia. Não, o cancro de pulmão, a detecção era de oportunidade, ou seja, se houvesse alguém com sintomas, e geralmente os sintomas são muito inespecíficos, os sintomas respiratórios são muito monótonos, tosse, falta de ar, expectoração, às vezes expectoração com sangue, alguma dor torácica, mas não foge muito disto, portanto são sintomas muito similares a tanta outra patologia, portanto a detecção era feita nesse contexto, ou então às vezes, e aí digo por sorte, quando se encontrava um nódulo pulmonar num qualquer outro exame feito por qualquer uma outra razão. Mas tipo um achado incidental, quando alguém fazia um ataque torácica, uma angiotaque coronária, é muito frequente isso acontecer. E, portanto, a detecção até agora era em função das queixas da pessoa. O que nós estamos com este programa e com este rastreio a fazer, aliás, como se faz de resto noutros rastreios oncológicos, é reconhecer o risco e antecipar-nos a uma doença que possa porventura aparecer. Ok, reconhecer o risco quer dizer que há uma população de risco e que é essa que deve ser rastreada. Sim, então, sim. a quem é que se destina, antes de mais ninguém, o rastreio ao cancro do pulmão? O que eu vou dizer a seguir tem por base muito conhecimento que se tem sobre esta doença e tem também por base fundamentalmente 2 estudos internacionais, um americano e um europeu, que foram feitos neste contexto. Portanto, já há evidência científica. Há evidência declarada e nós em ciência temos sempre algum receio de sermos muito taxativos, mas eu diria inabalável. Ok. E, portanto, a população de risco são os fumadores ativos, portanto, aqueles que continuam a fumar, ou aqueles que já deixaram de fumar há menos de 10 anos, há quem diga 10, há quem diga 15, no nosso programa definimos 10, que tenham entre os 50 e os 75 anos de idade. Isso é tudo cumulativo? E isto é tudo cumulativo. Portanto, fumador ou ex-fumador e que tem esta idade e que tem uma determinada carga tabágica. Ou seja, o risco é diferente para alguém que fuma um maço por dia comparativo com alguém que fuma um cigarro por dia. Portanto, nós tentamos criar aqui um modelo
com base naquilo que já conhecemos, um modelo de calibração de risco, digamos assim. Portanto, não é para toda a gente, até porque era impossível rastrear toda a gente, mas é talvez rastrear aqueles cujo risco é suficientemente elevado para que possam usufruir deste tipo de programa. Ok, e do que é que consta este rastreio? O que é que as pessoas que estão nesse, enfim, que se enquadram nesse retrato devem fazer? Ou têm de fazer? Bom, a primeira coisa a fazer é quem se enquadra dentro deste panorama, deste contexto, e deixa-me fazer ressalva. É muito possível que nós tenhamos que calibrar o modelo ao longo do tempo. Neste momento é isto que está em vigor. Okay. Mas pronto, quem estiver sim, o que isso quer dizer é, só para explicar às pessoas que nos estão a ouvir, é, por exemplo, o rastreio do cancro da mama, que antes era aos 50 anos, baixou para 45, isso, por exemplo. Isso mesmo. É este tipo de coisa, não é? Os fumadores até há 10 anos podemos passar a assumir que é até há 15 anos, por exemplo. Portanto, este modelo não é estático, e à medida que vamos coligindo dados, vamos gerando evidência e podemos ter que, naturalmente, que faremos isso, que é ir ajustando o modelo. Ajustando, claro. Mas, na verdade, a primeira coisa a fazer é quem, dos que nos estão a ouvir, quem estiver nestas circunstâncias, é importante contactar o seu médico e ativar este processo de rastreio. O instrumento que utilizamos, a ferramenta que utilizamos, é uma TAC torácica. Claro que a pergunta a seguir é, bom, mas a TAC torácica existe há anos, porque é que não se fazia antes? Claro. Por uma razão, por várias razões, mas havia uma que era, do ponto de vista clínico, importante, que é a dose de radiação. E portanto era mais ou menos aquela história de que não morre da doença, morre da cura. Sim, não vamos desatar a fazer TAC de toda a gente só porque sim. O que nós temos agora é a hipótese de fazer TAC torácica com a chamada TAC torácica de baixa dose de radiação. Os estudos mostram uma redução em 75%. No nosso programa calculámo-la e mostramos que há uma redução de 70% na radiação a que a pessoa está sujeita. Mas baixa radiação não significa menor qualidade da imagem? Claro que significa, mas é um exame feito com um foco muito definido. De rastreio. De rastreio. Portanto, aquilo que eu pretendo ver é se há ou não há alguma lesão pulmonar que sugira cancro de pulmão. E, portanto, eu perco qualidade no detalhe para outro tipo de patologia, mas tenho qualidade suficiente para aquilo que é a minha pergunta. E a pergunta é, tenho ou não tenho alguma lesão que sugira cancro? Portanto, temos esta ferramenta, esta TAC torácica de baixa dose, que, como disse, dentro deste espectro de idades, deve ser feito anualmente, no mínimo, e, portanto, tem esta grande vantagem de termos muito menos radiação. Pelo menos esse problema fica muito mitigado. Para além da TAC, há mais algum exame que seja preciso fazer? A priori não. Portanto, o exame para rastreio é a TAC torácica de baixa dose. Qual é o problema? É que quem procura encontra. Acontece para o cancro de pulmão como para qualquer outro tipo de rastreio. No cancro de pulmão tem algumas particularidades, porque de facto, quando eu procuro, eu encontro coisas que às vezes não têm nenhum significado clínico, mas porque eu as vi, porque eu as encontrei, podem merecer um tipo de investigação adicional. E, portanto, quando eu dizia que a TAC é feita no mínimo de ano a ano, é para ressalvar a condição de que, às vezes, é preciso fazer TACs passado 3 meses, por exemplo, ou passado 6 meses, porque, porventura, podemos ter encontrado alguma alteração que requer esse tipo de monitorização. Pois. E depois, de resto, quando há uma suspeita mais forte, podem ser necessárias biópsias, exames mais complexos de imagem, broncoscopia, EBUS, o que seja. Portanto, mas faz parte do percurso. Nós já temos alguma história no nosso programa, no programa aqui do Hospital da Luz Rábida. Conte-me como é que isto tudo começou, a que propósito é que... Porque, é assim, nós ouvimos falar do rastreio da doença oncológica e são nacionais e têm um caráter nacional, o cancro da mama, o rastreio da mama, o rastreio do colo retal, que eu referi no início. E a mim faz-me sempre confusão, sabendo o peso da doença, desta doença, porque é que isto não faz parte também de uma... Não é, se é uma questão, porque é uma questão de saúde pública. Portanto, podemos discutir um bocadinho isso, mas conte-me agora a história deste nosso programa aqui na Luz Rábida. Em face daqueles 2 estudos que eu citei e que mostraram uma redução da mortalidade por cancro de pulmão na ordem dos 20% a 25%, que é um número muito significativo. Extraordinário. E são
dois estudos muito robustos sob o ponto de vista metodológico, nós não podemos ficar passivos e neutros em relação a ele. E, portanto, achamos que tínhamos evidência suficiente para, com base nesses estudos, criarmos o nosso próprio programa. E, portanto, foi muito nesta sequência que começamos a discuti-lo com colegas de medicina interna, com a direção clínica, com colegas da imagiologia, com outros colegas da pneumologia, com clínica geral, com medicina geral e familiar, melhor dito. Portanto, começamos aqui a criar um panorama que é muito próprio aqui da instituição, naturalmente, é um problema da instituição, mas que achamos que era suficientemente sensato para poder ser implementado. Ok, no fundo, todas essas áreas identificarem doentes com quem que se enquadrassem nesse retrato para poderem ser encaminhados para o programa? É isso? É porque um dos princípios que nós quisemos lançar desde o início é que o problema do cancro de pulmão não é um problema da pneumologia. Certo. É um problema de toda a comunidade. E de todas as especialidades. E todas as especialidades. E, portanto, desde logo foi um programa de porta aberta. Por maioria de razão, a pneumologia geriu esta questão da sua construção, do seu projeto, do seu fluxo de trabalho, mas a integração de doentes neste programa e o seguimento é feito por qualquer especialidade. Naturalmente que há algumas que têm mais apetência, como é o caso da medicina geral familiar, da medicina interna, da pneumologia, mas qualquer colega, já temos aqui colegas da ginecologia, da ortopedia, a integrarem doentes. Neste tipo de programa. Mas, enfim, a leitura depois a equipa dedicada ao programa tem que ser uma equipa experimentada, por exemplo, em olhar para essas taxas e perceber se é para voltar só daqui a um ano ou daqui a 3 meses. Aquilo que acontece, as taxas seguem uma classificação imagiológica, é uma classificação RATS, é assim que se chama, Lang-RATS, pronto. E em função da classificação que é atribuída, há uma sugestão que é feita. E isso é razoavelmente linear para as classificações mais simples. Para aquelas mais complexas é mais difícil. Então o que nós fizemos foi, como disse a equipa, inclui um imagiologista que só se dedica, entre outras coisas, mas é aquele que se dedica a este problema de rastreio, portanto faz uma análise estruturada, um relatório estruturado, mas aquilo que nós criamos desde o início foi um mecanismo de redundância e que vai de encontro ao que me perguntou. Ou seja, dentro da equipa há um elemento da equipa que, para além do imagiologista, esse elemento revê, não direi as imagens, mas revê o relatório e faz uma coisa importante, que é relacioná-lo com o restante contexto clínico daquele doente. Portanto, vai saber do seu processo clínico, qual é o seu histórico, para conseguir precisamente pesar a importância daqueles achados. E se for algum achado importante, relevante e que mereça investigação adicional, tomamos uma iniciativa, uma proativa, ou de contactar o médico requisitante, ou de discuti-lo em reunião do grupo, precisamente para tentarmos otimizar o máximo de informação que isso nos fornece. Que dimensão em termos de doentes, de resultados, é que o nosso programa de rastreio já tem? Nós começamos dia 1 de agosto de 2021, é o Dia Mundial do Cancro de Pulmão, uma data simbólica, e até este momento temos cerca de 450, eles não são doentes, são indivíduos, cidadãos. Certo, é um rastreio. Exatamente. Que estão incluídos, isto corresponde a quase 800 TACs. Temos 8 casos de neoplasia maligna, isto aponta-nos para cerca de 2%, que é o que dizem os estudos. Os problemas de rastreio são assim, portanto temos uma malha grossa, não é, para apanhar só alguns. São 8 casos de cancro do pulmão, todos eles em fase cirúrgica, o que isto quer dizer em fase muito precoce, cuja intervenção cirúrgica às vezes complementada com quimioterapia, imunoterapia, terapêutica-alvo, mas em fases precoces de doença que permite vislumbrar uma cura. E isto faz uma diferença absoluta na vida das pessoas. Exatamente. E por isso é que eu acho que isto pode ter muito peso e que tem muito peso. E já agora deixa-me comentar mais uma coisa em relação aos nossos números. Nós temos uma taxa de dropouts, de desistências, que deve rondar os 4 a 5%. Isto era um problema nos vários, nós não somos originais nisto, vários países tentaram fazer a mesma coisa. E é difícil manter alguém que não tem sintomas num programa destes. E então havia uma taxa de desistência muito elevada. Com esta
com esta dimensão de redundância, com este elemento de redundância dentro da equipa, o que nós fazemos é, sempre que se aproxima a data de repetir ataque, alertamos O médico assistente. ou o médico ou a pessoa que está na altura de repetir. E, portanto, conseguimos reduzir para, como lhe disse, 4 a 5% do número de dropouts. Isso é muito bom, muito bom. Agora, sabemos que isto é uma questão de saúde pública, é um rastreio assim tão caro fazer para a população, ou não faz sentido ainda falar em termos de rastreio de âmbitos mais abrangentes da população? Eu acho que Explique-me lá este contexto, não estamos a falar de política, estamos a falar de saúde pública. O que é que... Eu não tenho nenhuma dúvida de que não é possível vivermos isolados do resto do país e que vai ser preciso uma normativa, uma diretiva nacional que consiga organizar um programa de rastreio do cancro de pulmão à semelhança do que se faz com os restantes rastreios oncológicos. Mas a máquina é imensa, né? O sistema é bem mais pesado que uma instituição como a nossa e, portanto, demora tempo a iterar as diferentes ideias, os estudos económicos, de impacto económico, de custos que possa vir a ter. Mas eu ia dizer uma certeza, é pelo menos uma expectativa de que nós teremos, espero eu, no médio prazo, um programa nacional de rastreio de cancro de pulmão. E eu acho que, sob o ponto de vista de saúde pública, é incontornável que venha a ser assim. E este é o momento em que nós devemos dizer que temos muito orgulho no vosso trabalho e no Hospital da Luz, não é? É verdade. Muito obrigado. Fazemos-lo com a convicção de que isto temos é verdadeiramente impacto na vida das pessoas. disruptivo e é muito impactante na vida das pessoas. Sim. Bom, eu já lhe vou... Portanto, já percebi que para se chegar ao programa de rastreio, provavelmente basta ter o seu médico assistente e o seu médico assistente aqui no hospital estar alerta para Sim. estas características. Portanto, não vem cá bater à porta dizer que quer fazer o rastreio? Todos nós fizemos e temos vindo a fazer formação, às vezes mais do que formação são reminders de que o programa existe e fazemos nos interlocutores que nos parecem mais importantes, como há bocado comentei, colegas de medicina familiar, não só aqui da Rábida, mas também nos 2 polos de influência da Rábida, que é o Porto e a Clínica da Feira, precisamente para ir revivendo a memória de que isto existe. E, portanto, se alguém quiser participar neste rastreio, que é, como digo, voluntário, naturalmente, o que basta fazer é, se for dentro do nosso âmbito do HLA, do Hospital da Luz Rábida, basta contactar o seu médico assistente e mesmo que ele não tenha presente como é que isso se faz... Falar do assunto e à maneira de cá chegar. chegar. Sim, há sempre de cá chegar, sim. É fundamental falarmos desta doença, do cancro do pulmão. Já percebemos que é uma doença muitas vezes silenciosa, com sintomatologia demasiado generalista. O que é que as pessoas devem estar atentas? O que é que devem fazer? E não me falou de uma coisa muito importante, que é aquilo que eu sei que existe associado ao programa, que são incentivos para a cessação da tabágica. É verdade também, não é? Sim. O programa... não é possível ter um programa de rastreio sem termos acautelada a possibilidade de intervir de forma intensiva na cessação tabágica. Claro. Genericamente, a cessação tabágica, há 2 tipos de intervenção. A chamada intervenção breve, que é aquela que qualquer médico deve fazer e que tem a ver com a condição de avaliar a motivação para parar de fumar, as condições em que isso possa ser feito, recomendar que isso seja feito. Portanto, são coisas breves que se pode ser feito em qualquer consulta de qualquer especialidade. Mas, em alguns contextos, é preciso uma intervenção intensiva que requer uma dedicação diferente, uma consulta especializada, frequentemente apoio de psicologia, e isso foi também acautelado. Não é por causa do rastreio de cancro de pulmão que esta consulta existe, mas obviamente que é muito alavancada neste programa de rastreio de cancro de pulmão. Porque de facto estamos a atuar naquilo que é o seu principal fator de risco. Dito de outra maneira, se não existissem fumadores, 80% do cancro de pulmão não existia, desaparecia. 80% ocorre em fumadores. Portanto, são números esmagadores. E o tabaco tem aqui uma importância muito grande. Não só o tabaco fumado, como as novas formas de consumo de tabaco. Que as pessoas acham que não faz mal nenhum, não é? Isso é inquestionável que faz mal, porque não pode fazer outra coisa que não mal.
Isso é inquestionável. O que nos falta a quem faz ciência, que tem muita honestidade intelectual, é dizermos assim, ainda não temos todos os dados necessários para fazer prova disso. Mas com o tabaco foi igual. Foram precisos décadas para que conseguíssemos perceber o mal que ele faz. Mas não é preciso... Agora, não é preciso décadas, por amor de Deus. Quer dizer. Não serão preciso décadas, nem é preciso questionar se inalar químicos se faz bem ou faz mal. Só pode fazer mal. Exato, é básico, sim. É básico. É básico, o básico. Os sintomas são um problema, que era outra pergunta que me tinha colocado. Claro. Porque, de facto, o que eu diria é, se alguém que não tem sintomas respiratórios passar a ter uma tosse persistente, uma tosse crónica que não passa, com sem expectoração, por vezes com algum sangue, se sente mais cansaço, se há alguma perda de peso, enfim, que não é explicável. Isso são fatores que nos devem alertar para que possa haver alguma doença importante. O cancro é uma delas, mas como digo, são sintomas muito genéricos. A principal mensagem é que quem não fuma não o faça e que quem fuma que pare. Essa é que é a principal mensagem e é a melhor forma de evitarmos tudo isto e de nos anteciparmos aquilo que possa acontecer. Muito bem, bom, o diagnóstico precoce é o melhor objetivo deste tipo de programas, certo? Certíssimo. Porque percebemos hoje que reduz a mortalidade associada ao cancro do pulmão entre os tais 20% a 30%, que foi isso, como nos explicou. Mas não é só isto. Mesmo que o rastreio não detecte nada, sabemos que a população que o deve fazer é de risco e através deste programa fica garantidamente debaixo de vigilância e é aconselhada a promover estilos de vida saudável. Acho que fiz um bom resumo, certo? Perfeito. Muito bom. Obrigada, Nuno. Foi Eu é que agradeço. excelente. Eu é que agradeço. Obrigada pelo excelente trabalho que faz, antes de mais nada. Muito obrigado. E por aquilo que está a desenvolver aqui no Hospital da Luz. E pronto, e o que nos contou e o que faz pelos seus doentes. E obrigada também por ter vindo a este episódio do Médico Agradeço muito o Especialista. convite e esta oportunidade para falarmos de um tema que é realmente muito relevante. Eu acho que vamos voltar a convidá-lo. Bom, os especialistas do Hospital da Luz estão em todos os nossos podcasts e na sua plataforma preferida. Siga-nos e subscreva os programas sobre saúde do Hospital da Luz. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.